O superchat, viu, Petoli? Muito bem, e o que baseia a nossa pergunta de hoje, se você acredita que o partido do presidente Bolsonaro irá pedir a anulação das eleições, é este vídeo aqui do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Dá um play, edição. Fazer exatamente o que, presidente? Nada de ter nova eleição, não vamos propor nada disso, não queremos tumultuar a vida do país. Mas tem umas urnas que têm que ser revistas. E nós vamos aí propor para o Tribunal Superior Eleitoral, já na terça-feira, até terça-feira, essa nossa nova proposta. Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas. Tem ideia de quantas urnas e quais são tais, presidente? Não, é no Brasil inteiro. São as urnas de 2020 para baixo, são as urnas antigas. Todas elas têm o mesmo número. Não tem patrimônio, não tem como controlar a urna. Você vai checar a urna antes da eleição, são todas com o mesmo número. Então nós estamos entrando com esse documento, já temos a prova, e nós vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. Então, mas isso muda o resultado. Não podem ser consideradas. Agora vamos ver o que o TSE vai resolver, vai decidir. Nós não queremos propor nova eleição, mas tem que decidir. Mas isso já tem noção de qualidade? Como? O fato de ter o mesmo número lá é um indício de irregularidade. Então, veja bem, se elas têm o mesmo número, como que você vai checar a urna antes da eleição? E são, sabe quantas urnas? Eu não tenho, mas eu acredito que sejam umas 250 mil urnas. Todas as urnas antes do ano 2020 têm o mesmo número de patrimônio. Não tem como você controlar a urna. Você checa antes da eleição, todas têm o mesmo número. Então nós estamos entrando com isso, eles vão ter que resolver isso aí. Agora, presidente, isso não foi visto antes da eleição? Não existe uma vistoria? Olha, isso é culpa dos funcionários do TSE, porque a direção do TSE, Marcos, a direção do TSE não tem conhecimento disso. Porque eu conversei com o ex-diretor do TSE, que é um juiz de direito, o Sandro, e ele me falou, ele estava lá até 6 meses atrás, e ele me disse que é um homem honesto, está ajudando a gente, e que não teve conhecimento também. O pessoal de cima não sabe que existe isso lá embaixo. E o nosso pessoal, e a insistência do Bolsonaro para ver esse assunto. Bom, aí o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, nosso comentarista desta segunda-feira, ainda antes da execução do hino nacional, em função da enquete trazida pelo nosso programa de hoje. Se você acredita que o partido do presidente Bolsonaro irá pedir a anulação das eleições, nosso comentarista de hoje, doutor Olavo, faz o seu comentário agora em função deste vídeo, que circulou e muito durante o final de semana. Olavo, urna sem o patrimônio significa sem a identificação individual de cada equipamento para que ele pudesse ser auditado a partir de um número de origem deste equipamento. 250 mil urnas, a gente está falando mais de 25% das urnas utilizadas no processo eleitoral no Brasil. O que é que será que vem pela frente, Olavo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre, doutor Alexandre, amigo Alex, Leonardo, amigos do estúdio, amigo ouvinte. As urnas de 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 possuem, segundo as alegações do PL, um único log, um único número de login, de acesso, o que não permitiria uma fiscalização individualizada dessas urnas. É o mesmo argumento usado para aquele casal argentino. Isso não se, segundo também Valdemar da Costa Neto, não pedirá anulação da eleição, mas o uso dessas urnas pode produzir um resultado bastante diferente se forem retiradas do cômputo final da eleição. É algo muito relevante, em princípio é uma falha importante. Agora, amigo Pitoli, amigo ouvinte, qual será a resposta do TSE em relação a essa denúncia, em relação a esse problema que foi identificado? Se o TSE fosse sério, ou vamos colocar, está no futuro, né? Vamos colocar assim, se o TSE for sério, tratará isso com transparência, mostrará se há erro ou não, aceitará se há erro ou não, se há falibilidade na checagem dessas urnas,
Ou será que, como alguns órgãos de imprensa já estão colocando, alguns órgãos da velha imprensa, daquela imprensa com cheiro de naftalina, já estão colocando assim, olha, é uma eleição que 13 países fiscalizaram, que começa com aquela argumentação absolutista, aquela argumentação tola, que não vai na questão específica que é colocada, mas começa a história do inexpugnável, vai para o campo do inexpugnável. É uma questão, é um problema sério, é um problema identificado. Agora vamos esperar se receberemos uma análise séria e verdadeira ou uma carteirada. Olavo, na minha opinião, isso acende a esperança ou apimenta ainda mais, né, essa história dos manifestantes, dos brasileiros diante dos quartéis das unidades militares, porque é uma fala que mostra o seguinte: o partido identificou de fato, através de uma auditoria, questões que mostram a fragilidade do processo de votação. Não o que nós acompanhamos ao longo da campanha eleitoral, de todos os absurdos cometidos, de decisões que foram tomadas pesando apenas para um lado, enfim, isso trata do processo eleitoral, certo, Olavo? Sim, nós sempre dizemos aqui, né, há uma fraude anterior, né, que foi aquela perpetrada pelas decisões do STF. Agora nós estamos num ponto que envolve o processo eleitoral, que envolve urna, que envolve apuração, exatamente como você colocou. Bom, e aí é aguardar. Lembrando que o presidente do PL, partido do Bolsonaro, disse que alguma coisa deve acontecer até amanhã, terça-feira, 22 de novembro. E aí você responde a nossa enquete. Você acredita que o partido do presidente Bolsonaro irá pedir a anulação das eleições? A partir da fala do Valdemar, está aí embasada a sua decisão na enquete, sim ou não, manda ver. 8h22, 8